Que a paz de Cristo esteja com todos. Nesse momento aqui, em mais um vídeo, antes de começar a falar, eu quero agradecer aí o apoio, agradecer aí os comentários, agradecer os irmãos que estão entrando em contato comigo, os amigos, perguntando quando eu vou falar de determinado tema, como a besta, os 144 mil e outros temas que o Apocalipse nos dá. Mas logo a gente vai estar começando aí a entrar nesses temas, porque nesse vídeo em especial eu quero falar sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Falar de Apocalipse e não falar de arrebatamento é a mesma coisa que você ir numa igreja e não ouvir uma mensagem de salvação. Então é praticamente impossível falar do Apocalipse sem falar desse evento aguardado pela igreja, aguardado por aqueles que obedecem a Jesus, que é a volta do Mestre, a volta do Senhor Jesus, a bendita esperança da igreja que muitos, infelizmente, já perderam, não tem mais aquele ânimo, sabe? Não tem mais aquela espera, aquele ardor, aquele fervor, e infelizmente eu oro a Deus para que muitos reavivem essa bendita esperança. Mas, por falar em arrebatamento da igreja, tem algumas coisas que nós precisamos deixar claro. Eu vou falar num outro vídeo sobre a grande tribulação, que é o período em que o Apocalipse ocupa do capítulo 6 até o capítulo 19. É o período que vem após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, profetizado inclusive pelo profeta Daniel, em Daniel capítulo 9, do 23 em diante. Daniel fala também sobre esse período, o próprio Jesus fala desse período da grande tribulação, mas antes da grande tribulação vem o arrebatamento da igreja. Porém, meus irmãos, existem algumas correntes teológicas que se divergem um pouquinho sobre a grande tribulação em relação à igreja. Existem três correntes teológicas que há essa divergência. Como em Daniel capítulo 9, versículo 27, mas acho que é o 27, fala sobre o tempo da grande tribulação, tá? Quando você estuda as 70 semanas de Daniel, é importante dizer que aquelas 70 semanas não são 70 semanas de dias, mas 70 semanas de anos. Ou seja, uma semana quer dizer 7 anos, entendeu? E se você ler lá em 9:27, você vai ver que a grande tribulação vai durar 7 anos. Mas aí é que entra algumas correntes teológicas. Umas dizem que a igreja vai passar apenas a metade da grande tribulação. Ou seja, a igreja não vai passar por toda a grande tribulação, não vai passar os 7 anos. Eles ensinam que a igreja vai passar somente a metade, só a metade. A outra corrente teológica ensina que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, vai passar por tudo. Vai ver o anticristo, vai ver o falso profeta, vai ver as pessoas recebendo a marca da besta. Há essa corrente teológica que ensina dessa forma. E existe aquela maioria que são os pré-tribulacionistas, que no caso sou eu também que creio, que a igreja não passará pela grande tribulação. Antes da grande tribulação vem o arrebatamento da igreja. Eu sempre costumo perguntar, quando uma pessoa vem com uma tese, eu costumo sempre perguntar que base bíblica você tem em relação a isso. E quando alguém me pergunta que base bíblica que eu tenho para afirmar, para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação, eu geralmente cito 3 textos bíblicos que para mim são textos que deixam claro que a igreja não passará. O primeiro texto
está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, que diz assim, capítulo 1, versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Para quem não sabe, a gente vai falar aqui ainda, a grande tribulação é um período em que a justiça de Deus vai ser aplicada no mundo. Entende? Ou seja, a ira de Deus vai ser realmente derramada de uma maneira que não gosto nem de pensar, é só você ler, e vamos falar aqui sobre isso mais na frente, e está dizendo aqui que Jesus nos livra da ira futura, ou seja, o que ainda vai acontecer. O outro texto, também no livro da Carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 9, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se a grande tribulação, como a própria Bíblia fala, será um período de manifestação da ira de Deus, já está falando aqui em alto e bom som, que Deus não nos destinou para esse período, mas para a salvação em Cristo. E o terceiro versículo é aquele que muitos de nós conhecemos muito bem, Apocalipse capítulo 3, versículo 9, que diz: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação, da tribulação que há de vir sobre o mundo para tentar os moradores da terra. Jesus prometendo nos guardar do período da grande tribulação. Então, eu creio perfeitamente que o arrebatamento da igreja virá antes da grande tribulação. Estaremos com Jesus na glória, estaremos com Jesus no céu, recebendo o nosso galardão. Vou gravar um vídeo ainda falando sobre o tribunal de Cristo, recebendo o nosso galardão, ceando com Jesus, aquela célebre frase que nós usamos na Santa Ceia, né? Se a próxima não for aqui, será lá no céu. E enquanto nós estivermos lá desfrutando desses momentos, aqui na terra, os moradores aqui na terra, aqueles que ficarem aqui, estarão enfrentando a grande tribulação. E por falar nisso, gente, tem algumas perguntas sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, que durante muitos anos tem deixado muitos crentes na dúvida. A primeira dúvida é sobre o seguinte: como é que será que ficará as crianças, as mulheres que estiverem grávidas no dia do arrebatamento da igreja? Apesar da Bíblia ela não dizer diretamente o que vai acontecer com as mulheres grávidas, não dizer o que vai acontecer com as crianças, nós temos alguns textos bíblicos muito sugestivos. Mas antes de falar sobre esses textos bíblicos, é importante lembrar aos irmãos uma coisa. Há alguns versículos que falam sobre a grande tribulação e em que Jesus ele diz assim, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte, os que tiverem na Judeia, um negócio assim, fuja para os montes. Então as pessoas pegam esses textos da Bíblia e aplicam para a volta de Jesus. Quando Jesus fala ai das grávidas, essa parte que ele fala orai para que a vossa fuga não seja no inverno, Jesus ali, nesse sermão profético, ele não está falando sobre nossa época. O sermão profético, ele é direcionado primeiramente para os judeus e também para a nossa época. Só que está tão junto, as profecias do sermão profético estão tão juntas, o que Jesus profetizou para aquela época
e o que ele profetizou para a nossa época. Porque se você não tiver uma atenção, se você desconhecer algumas fases da história, você acaba até mesmo se enrolando. Não é comum eu ouvir pessoas dizendo que mulheres grávidas que estiverem grávidas na volta de Jesus vão ficar aqui, as crianças vão nascer assim, que das que amamentarem, porque as crianças não vão subir para a glória. Esses textos foram profetizados diretamente para Israel, tá? Porque Jesus estava falando de algo que estava prestes a acontecer naquela época, e Jesus avisou. Quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus veio a nascer, os judeus estavam sobre o jugo dos romanos, e eles sempre tiveram uma expectativa de ficarem livres desse jugo, e aguardavam o Messias que viria os livrar do jugo romano. Só que o Messias que eles aguardavam era totalmente diferente do Messias que chegou. Eles esperavam o Messias sentado no cavalo branco, de repente aparece Jesus sentado no jumentinho. Não era o Messias que eles esperavam. E o que acontece? Esse sentimento continuou. O Messias vai chegar, ele vai nos livrar. Até mesmo os discípulos de Jesus, eles tinham esse pensamento. Lembra quando Jesus estava se preparando para subir ao céu? Eles perguntam a Jesus: quando restaurarás o reino de Israel? Jesus falou: não compete a vós saber, porque Jesus era o Messias não para trazer uma revolução, ele veio para salvar as nossas almas. E Jesus subiu ao céu, mas eles continuavam naquela expectativa de libertação. Alguém vai nos libertar. Só que o que acontece? Como o Messias não vinha, o que os judeus fizeram? Se rebelaram contra Roma. Tiveram uma aparente vitória, mas sabe o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, olha a profecia de Jesus se cumprindo. Roma envia lá para Jerusalém uma frota gigante, várias legiões, para acabarem com aquela rebelião. Aqueles que lembraram da profecia de Jesus, fuge para os montes, não volte para casa, se salvaram. Mas a própria história vai nos dizer que milhares de judeus morreram. Os romanos acabaram ali com a revolta, mataram milhões de judeus que se rebelaram contra Roma. Inclusive isso foi profetizado pelo profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 26, ele fala sobre essa destruição. Ele ainda diz lá: o povo do príncipe que há de vir, o general Tito, o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. Aquilo que Jesus falou para os discípulos: está vendo esse monumento, está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A única coisa que sobrou daquele templo hoje é o que vocês já ouviram falar do Muro das Lamentações. É desse período aí. Então, essa profecia sobre ai das mulheres grávidas, ai das que amamentarem, os que tiverem, agora me fugiu da memória, fujam para o monte, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte para pegar a roupa, era para esse período. Nada tem a ver com a igreja. Agora, falando sobre crianças que estão no ventre da mãe, no arrebatamento da igreja, apesar da Bíblia não nos informar o que vai acontecer com elas, eu creio que Deus, na sua sabedoria e no seu imenso poder, Ele preparou algum mistério para essas crianças
que ainda estão no ventre de sua mãe. Sabe por quê? Porque nós sabemos que hoje, na terra, um feto é considerado em alguns lugares como nada, como um objeto que uma mulher pode descartar a hora que ela quiser, mas para Deus não. Para Deus, um feto, uma criança no ventre, Deus trata como pessoas. Deus trata como pessoas. Vou deixar alguns versículos aqui para vocês verem como que Deus ele vê essas crianças dentro do ventre de suas mães. Deus olha como pessoas. E eu creio que as crianças que estiverem nessa terra, no arrebatamento, irão subir com Jesus, porque Jesus, ele reconheceu e exaltou a percepção das crianças. Ele ainda diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Vou deixar aqui também os versículos para vocês analisarem o que Jesus fala sobre crianças. Mas agora, Hamilton, uma pergunta. Jesus voltou, a igreja subiu, aquele dia e hora nós não sabemos, ninguém sabe aquele dia e hora. Mas a pergunta é, depois que Jesus voltar, quem ficar aqui nessa terra vai ter uma nova chance? Vai ter uma nova oportunidade de se salvar? Mais uma vez, existe algumas correntes teológicas que dizem que não. E o que eu sempre procuro saber dessas pessoas, base bíblica. Eu quero saber de base bíblica. Tem base bíblica para dizer que as pessoas que não subiram no arrebatamento não terão oportunidades? Qual é a minha opinião? Eu vejo que sim. A Bíblia nos mostra que aqueles que ficarem no dia do arrebatamento terão uma nova chance. Porém, nunca devam se esquecer. Nunca se esqueçam. Essa nova chance não será mais pela fé, como é nessa dispensação que nós estamos. Hoje, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos por crer em Cristo. No período da grande tribulação, o único meio das pessoas se salvarem, porque aí vão crer, vão ficar aqui nessa terra, vão realmente crer em Cristo. Realmente, tudo que eles falavam é verdade. Então, como que irão se salvarem? O único meio de salvação é não aceitar a marca da besta. É o único meio de se salvarem, é não aceitar. E aí é que surge um problema muito grande. Eu, recusando a marca da besta, automaticamente eu não vou trabalhar, automaticamente eu não vou poder comprar nada, não vou poder comprar alimento. A gente vai falar isso mais na frente. Ou seja, durante 7 anos, que é o tempo que vai durar a grande tribulação. Imagine você não poder comprar, você não poder trabalhar, porque com toda certeza vai haver um sistema religioso, vai haver um sistema econômico que será realmente marcado com a marca da besta. A marca da besta. Apocalipse capítulo 17 fala sobre o sistema religioso. E Apocalipse capítulo 18 fala sobre o sistema econômico que vai haver aqui nesse mundo. Então imagine bem, você quer trabalhar. Quando chega na empresa, cadê a marca? Não tem, não pode trabalhar. Você vai no mercado para comprar comida, cadê a marca? Não tem, não pode comprar. Se aceitar a marca, acabou. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 14, está vendo aí? Esse texto aí que eu vou colocar aqui, está mostrando que vai haver salvação. Vai haver salvação durante o período da grande tribulação. Essas pessoas que estão aí, em Apocalipse capítulo 7, são os mártires da grande tribulação. Aqueles que morreram, aqueles que realmente foram perseguidos, porque haverá uma perseguição
para aqueles que não aceitarem a marca da besta. Então, Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9, fala dessa multidão de pessoas, diz aí que é uma multidão muito grande, que estarão diante do trono. Você vai ver aí que nesse texto, essas pessoas não vão estar com coroas, porque coroa é sinônimo para vencedor. É dada aos que vencerem, aos que subirem com Jesus. Eles vão estar com palmas nas mãos. Palmas nas mãos. Ou seja, não serão coroados, mas estarão com palmas nas mãos. E Apocalipse capítulo 20, no versículo 4, está deixando bem claro que todos que receberem a marca da besta serão lançados no inferno. Então, o único meio de salvação nesse período é não receber essa marca. E ai daqueles que ficaram. Faça um esforço para subir com Jesus. Quando vir a trombeta, quando ele realmente vier, faça um esforço, porque aqueles que ficarem aqui irão realmente enfrentar algo terrível. Muitos escutam essa palavra, muitos já ouviram esses estudos e simplesmente acham que é historinha, isso aí é coisa historinha. Cuidado, cuidado. Foi assim que os diluvianos pereceram, porque acharam que Noé estava sonhando, estava realmente bêbado, mas o dilúvio veio. E a Bíblia diz, como foi dos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Mas eu quero ainda deixar aqui uma coisa para você, meu irmão, para você, minha irmã. Qual deve ser a minha postura? Qual deve ser a minha postura aqui na terra enquanto Jesus não volta? Segue aí para você ver, tá? Qual tem que ser a minha postura aqui na terra enquanto Jesus não volta? Segura aí esses versículos aí e você vai ver o que você tem que fazer aqui na terra, aguardando a bendita esperança. Vamos lá. O que você tem que fazer enquanto Jesus não volta? Primeira coisa, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Frequentar os cultos da igreja. Tomar a ceia do Senhor. O que Jesus falou? Fazer isto até que ele venha. A ceia, a santa ceia do Senhor. Amar os cristãos, amar todas as pessoas. Olha o versículo que está aqui, ó. Tem que ser paciente. A Bíblia diz, temos que ser pacientes. A história tem um final feliz. Uma vida separada do pecado. Uma vida santa. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado com o julgamento, tá bom? Não podemos julgar o nosso próximo. Olha o que diz esse versículo aí. Pregar o Evangelho. Não podemos parar de pregar o Evangelho, é mandamento. Olha o que diz a palavra de Deus aqui para você. Consolar aqueles irmãos que estão necessitados, aqueles irmãos que estão passando por problemas difíceis. Leia esse texto aí. Ganhar almas para o reino de Deus. E essa é a última, não menos importante. Se preocupar com as coisas que são de cima, não com as que são da terra. Aquele que milita a boa milícia não se embaraça com os negócios dessa vida.